A história é a luz que ilumina o passado, transcende para o presente os acontecimentos ocorridos para que possamos imaginar o futuro, com base nos ciclos dos acontecimentos passados. Vamos viajar no tempo, conhecer acontecimentos que foram esquecidos, mas que ficaram registrados na história, através dos fatos, pois aqui é o canal da história e da memória. Programa Lamparina da História, iluminando o passado, o presente e o futuro. Apresentação e produção, historiador e professor Valentim Santos. Técnico de áudio, professor Orenildo Vidal. Boa tarde, amigos ouvintes. Está começando mais um capítulo da nossa história. Vamos viajar no tempo. Aqui, cada data guarda um segredo. Cada personagem carrega uma história e cada acontecimento ajudou a construir o mundo em que vivemos hoje. Prepare-se para cruzar impérios, revoluções, batalhas, descobertas e curiosidades que marcaram a época. Porque entender a história não é apenas olhar para o passado, é compreender o presente e imaginar o futuro. Eu sou Valentim Santos e pelos próximos minutos vou estar com vocês em mais uma edição do Lamparina da História. Ajuste o volume, abra a imaginação, porque a história começa agora. Programa Lamparina da História, 8 anos no ar, sempre levando conhecimentos, informações e curiosidades sobre histórias e outros assuntos relevantes. Estamos iniciando o programa de hoje. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 14 horas. Esperamos contar com a sua valiosa audiência. Agora, amigos ouvintes, vamos acender a lamparina e para clarear a história. Que a história vai clarear. Com Valentim na contramão, ninguém vai se enganar. Do sertão de chão rachado, brota força e rebeldia. O povo enfrenta o poder com coragem e poesia. Teve Canudos valente com Antônio Conselheiro, que enfrentou o império com fé, o povo guerreiro. Teve Caldeirão de Beato, do Crato, terra sagrada, onde o povo faz roçado e a esperança foi queimada. Teve Zumbi lá em Alagoas, Maria Bonita no sertão, Lampião com suas tropas desafiando a opressão. Teve greve, teve marcha, teve povo em mutirão, teve mulher de saia e foice, defendendo seu chão. A lamparina da história não deixa apagar a memória. Valentim e Orenildo canta e encanta com verdade e trajetória. Agora a lamparina foi acesa. É hora de clarear os fatos históricos acontecidos, porque aqui é o canal da História e da Memória. Hoje nosso programa está recebendo aqui a visita do Ezequiel, né? Boa tarde. Eu já vi uma vez, né? Já não é a primeira vez vindo aqui. E com o senhor já me dando mais ou menos como é que vai ser a introdução do programa, eu espero que seja um programa bom, que a gente consiga Certo, debater o exato. tema bem certinho. Ali no outro lado do áudio, Patrícia Rios, comandando o programa ali, a nossa produtora, né? Bem, no programa de hoje, vamos destacar os acontecimentos históricos acontecidos no mês de julho. É o mês histórico marcado. Primeiro, no dia 23 desse mês, em 1840, golpe da maioridade, declaração do imperador Dom Pedro II, maior de idade aos 14 anos, encerrando o conturbado período regencial, dando início ao segundo reinado. Também no dia 9 desse mês, de 1932, a Revolução Constitucionalista, movimento armado liderado pelo Estado de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Fatos esses que a história não pouco fala, né? Que culminou na convocação de uma Assembleia Constituinte, Revolução Constitucionalista de 32, também conhecido como Guerra Paulista, foi o maior conflito armado da história do Brasil, que hoje é pouco lembrado, liderado pelo Estado de São Paulo. O estopim
para o início da guerra, em 9 de julho de 32, ocorreu a morte de 4 estudantes. Foi Martins, Marigaio, Drauzio e Camargo. O grupo era conhecido como MMDC, um protesto do governo, né? Também, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi instituído pela Lei 8.069, estabeleceu a proteção integral e direito fundamental da criança. E também, em 1º de julho de 1994, teve início o Plano Real, entrou em circulação a moeda real, implementado durante o governo de Itamar Franco. Estamos apresentando o programa Lamparina da História, apresentado todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Você, amigo ouvinte, pode assistir a reprise desse programa e todos os programas acessando o YouTube, Lamparina da História, que você assistirá. Bem, o programa de hoje, vamos falar de um assunto muito interessante, né, pouco lembrado hoje, que é as comunidades eclesiais de base, as SEBs, que é a fé que nasceu do povo. Programa Lamparina da História, trazendo conhecimento, cultura e reflexão, né? Vamos falar sobre as comunidades eclesiais de base, é um importante movimento da Igreja Católica que une fé, solidariedade e compromisso com a comunidade. O que são, né? O que foi, o que é as comunidades eclesiais de base, as famosas SEBs? Bem, são comunidades inclusivistas ligadas principalmente à Igreja Católica, que é incentivado pela teoria da libertação, se espalhou principalmente nos anos de 70 a 90 no Brasil e na América Latina. Consistia em comunidades reunidas, geralmente em função da proximidade territorial e a carência de miséria em comum, compostas principalmente por membros insatisfeitos das classes populares, vinculada a uma igreja ou uma comunidade com forte vinculação, cujo objetivo é a leitura bíblica em articulação com a vida, com a realidade política e social em que vivem e com a miséria cotidiana que se depararam na matriz ordinária de vidas comunitárias. Além da hermenêutica do método ver, julgar e agir, que busca olhar a realidade em que vivem, quer dizer, ver a realidade das pessoas que estão vivendo. Julgado pelos olhos da fé, julgar pela fé, buscando nunca perder de vista o dom e a tolerância e o dom da caridade, sem, no entanto, deixar que a razão fique na mente confusa e encontre caminho de ação, agir, né? As SEBs são comunidades. O que são comunidades? É uma reunião de pessoas que vivem na mesma região, têm uma mentalidade unificada e possuem a mesma fé. São eclesiásticas porque estão unidos à igreja a um grupo de ação social. São as bases porque são constituídas de pessoas das classes populares e de menor cultura e se contrapõem ao que se tem posse, localiza geralmente na zona rural e periférica das cidades, organizam em torno das paróquias, capelas, centros sociais ou associações comunitárias por iniciativa própria. Agora, qual o papel das SEBs nas sociedades durante essa década de 70 a 90? Bem, ao longo dos anos, as comunidades eclesiais de base contribuíram para fortalecer as organizações comunitárias, que é o reflexo de hoje, né? É a base das ações comunitárias que iniciou na década de 70, incentivando a luta por melhores condições de vida, educação, saúde e direitos sociais, né? As SEBs, podemos assim dizer, foi a mãe, né, que deu origem a todos esses movimentos sociais que se encontram no Brasil hoje, foi através das SEBs. E elas tiveram um papel muito importante na valorização da cultura popular, né?
por exemplo, as rezadeiras, as parteiras, as garrifeiras, né, as rezadeiras, entre outros, que promoveu encontros, celebrações e ações solidárias dos membros de sua comunidade. Eu fui agente pastoral nas SEBs, da Arquidiocese de Fortaleza, e lá nós promovíamos encontro lá no Pirambu, uma área de atuação, e nós reuníamos, por exemplo, as rezadeiras, né? As parteiras, aquelas mulheres que faziam garrafa, aquelas que rezavam, né? E valorizava a cultura desse povo, né? Esse povo começou a se valorizar. Por quê? Porque tinha alguém que se preocupava em valorizar o trabalho deles ou delas, né? Entendeu? E elas começaram a se organizar em associações, né? Em grupo de estudo, né? Agora, tudo isso era baseado na fé, né? Porque o lema das comunidades eclesiais de base é viver a fé no dia a dia, ajudando o próximo e construindo uma sociedade mais justa e fraterna, né? Bem, não era só um espaço religioso, eles são lugares de convivência e disputa política, né? Sempre vai haver a questão da disputa política. Agora, as SEBs, primeiro, eles tinham um traço no território que eles atuavam. São pessoas que se reuniam próximo das igrejas para debater os problemas sociais. Os agentes pastoral faziam as reuniões nas comunidades e discutia qual é o problema da comunidade hoje. Bem, é falta de educação, é saneamento básico, é luz, né, calçamento, é isso, é escola, né? E eles incentivavam que aquelas pessoas formassem uma associação. E através dessa associação, eles procurassem seus direitos. Vamos formar uma associação comunitária e vamos por mais educação, por mais escola, por mais saneamento básico, por luz na rua, né, por melhores, por isso, por aquilo. E as pessoas buscavam pedir, exigir seus direitos, né? E com isso, as, os políticos ou o próprio governo passaram a atender necessidade dessa população, das comunidades. E com isso ela cresceu, né? Cresceu muito com isso. Então, também existiam as discussões dos problemas comunitários em conselhos, né, os conselhos comunitários, as associações comunitárias, com ampla participação dos membros, né? E a partir dessa necessidade da comunidade, foram surgindo diversos ministérios leigos, né, da história, né? Por exemplo, foi lutando por os agentes pastorais, muitas vezes substituir o professor, orientando os alunos, dando um reforço, né? Então eles passaram a trabalhar com as comunidades. E a própria igreja saiu, os padres, os missionários, os agentes, saía das igrejas e ia lá para a comunidade, né? Junto com o povo, passar fome, passar necessidade, trabalhar com eles lá, né? Agora, não se pode negar a influência do esforço da ação católica nas questões da cidadania, os esforços da renovação das pastorais, dos movimentos para o mundo melhor, né? Isso aí foi um dos principais objetivos, né? Então, as SEBs, ele se constituía de grupos de pessoas, cerca de 20 das comunidades, para discutir os problemas que eles estavam enfrentando, né? Agora, dentro disso, né, a própria SEBs, né, Comunidades da Igreja de Base, com a Arquidiocese de Fortaleza, a Arquidiocese em si, eles trabalhavam, por exemplo, com os movimentos da Igreja Católica, e as comunidades passaram a contar com representantes das igrejas metodistas, luteranas e presbiterianas, né, aquelas mais tradicionais. Eles passaram a ter os movimentos de base também, né? Não é só a Igreja Católica, era as igrejas evangélicas em si que trabalhavam em parceria, né, para que tivesse um trabalho maior, certo? Agora, opção preferencial pelos pobres, uma frase assim que geralmente as pessoas falavam muito, opção preferencial pelos pobres, foi a principal deliberação de Medellín, Conselho de Medellín, né? Mas será que
preferencial pelos pobres, naquela época já se falava, vamos acabar com a pobreza, vamos trabalhar para extinguir a pobreza. E, sei lá, década de 70, 90, e até hoje continua todo mundo pobre, todo mundo esperando um milagre que nunca veio, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, ó, adiantar aqui. Pronto. Dentro desse movimento das comunidades de base, surgiram outro movimento que veio muito depois, né? Que foi a Juventude Católica, ou seja, o movimento de leigos. Fora do meio popular, dentro das comunidades, surgiram outros movimentos denominados de Juventude Católica. A Juventude Católica, frequentemente ligada à Ação Católica Popular, refere-se ao movimento de leigos organizado pela Igreja a partir da década de 70. O objetivo era evangelizar e atuar na transformação da sociedade. Por exemplo, existia a Ação Católica, especialidade em dividir grupos, por exemplo, a JAC, que era a Juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil, Juventude Universitária, Juventude Operária, né? O próprio PT, né? Nasceu da Pastoral Operária, né? Que aquele movimento, inclusive aqui no Ceará, eu me lembro bem quando eu era gente, tinha as reuniões lá, Pastoral Operária, que tinham como objetivo desenvolver o núcleo do PT aqui no Ceará, né? Que começou, eu me lembro, lá na Arquidiocese de Fortaleza. Esses grupos foram essenciais para a formação de lideranças leigas e tiveram forte engajamento social e político na história do Brasil, né? Nessa época. Por exemplo, o próprio Lula era agente pastoral e muitos outros lá começaram nas comunidades eclesiais de base. Agora, as pastorais da missão da Igreja Católica continuou a ação de Cristo na sociedade através do Concílio de Vaticano II, né, que passou a valorizar. Depois disso tudo, né, por último, surgiu os grupos de jovens, né? Toda igreja católica tinha, também as igrejas evangélicas, tinha os grupos de jovens formados nas paróquias, criados para evangelizar, formação cristã, integração social de adolescentes, né? Por exemplo, nessa época não existia internet, não existia globalização, e as pessoas buscavam dentro da própria igreja os grupos de jovens para evangelizar, trabalhar, né? Tá aí a questão da canção nova, né? E muitos movimentos que surgiram nessa época para a valorização do próprio do jovem, né? Como a pastoral da juventude, o encontro de casais com Cristo, na renovação carismática católica, grupo carismático específico, tudo isso surgiram através desses movimentos, né? Esse movimento que está aí, certo? Agora, será que hoje, século XXI, esses grupos de jovens não existiram, não existe mais? Será que esses grupos de jovens que existiam nas comunidades se acabaram? Não existe mais? Qual foi a importância que eles tiveram? Ezequiel, você como jovem, né, o que é que você acha? Você acha que esses grupos não existem mais? Teve grande influência? Assim, os grupos de jovens, sim, até hoje, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, existem. Tanto que hoje em dia se fala sobre culto de jovens, eventos que só jovens participam, que é um modo da igreja atrair mais pessoas mais novas para a igreja. Porque é um público em que você, sabendo o que eles querem, sabendo o que eles podem oferecer para a igreja, novas pessoas ou até mesmo novas ideias para na igreja, você consegue administrar muito bem. Mas sobre esses grupos de jovem que nem tinha antigamente, que ia para a comunidade resolver as causas sociais, atrás de saneamento, reivindicar essas coisas, As SEBs, né? a SEBS eu acho que não. Assim, nesse mesmo contexto, eu acho que se a gente for parar para analisar, eles já tiveram esse propósito nobre, esse propósito que eles faziam, como o senhor disse, em 1970, 1960, mas hoje em dia, o grupo de jovens, pela minha experiência, né, pela minha experiência de já ter
adentrado em um grupo de jovens, hoje em dia eles estão mais para tirarem o jovem daquela condição, daquela comunidade e dar oportunidades atrativas para ele. Tipo, na Igreja Católica, quando você, se eu não me engano, você faz acho que é a Eucaristia ou é a comunhão, não sei direito, você tem direito de entrar em algum grupo dentro da igreja, que é o grupo da mídia, o grupo do Salmo, do Evangelho, e até mesmo nas igrejas evangélicas tem o mesmo sistema. Você consegue ser da mídia, você consegue pregar dentro da igreja, e nisso você vai criando como eu posso dizer, um nome dentro da igreja, da sua comunidade. Mas com esses mesmos propósitos de antes, eu acho que não. Sinceramente, ó, pelo, pelo meu conhecimento, eu sei que tem igrejas e tem grupos que vão em comunidade, que distribuem cesta básica. Se eu não me engano, um colega meu, que ele é testemunho de Jeová, lá eles têm um negócio em que eles doam cesta básica. Se o irmão está necessitado, se o irmão não está conseguindo pagar uma conta de água, uma conta de luz, eles pagam pro irmão, mas aí depois o irmão tem que repor isso daí que eles pagaram. Então é uma faca de dois gumes, né? É uma mão lavando a outra. Hum, Então, assim, hoje em dia, grupos com esse mesmo propósito tem. São poucos, mas não é com aquele mesmo objetivo que tinha antes. Sempre é com a segunda intenção por trás. exato. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, né, do Brasil, foi a pioneira na estruturação dessas frentes de evangelização, lançando o primeiro plano pastoral em 66, 1966. Isso deu origem a diversas pastorais focadas na caridade, justiça e social. Por exemplo, a pastoral da criança que existe hoje, né? Da juventude, dos carcereiros, da criança, da família, da saúde, da comunicação, na qual eu fiz parte lá na Arquidiocese de Fortaleza. Eu aprendi a trabalhar em rádio, editar texto de programa de rádio lá na Pastoral da Comunicação. Do dízimo nas igrejas tem, da educação, da liturgia, né? Da Uhum. catequese que você falou, da pastoral, até a pastoral operária dos imigrantes, ecologistas. Então, o que você pode imaginar desses movimentos tem dentro da sua igreja, né? Então não existe um número definido de pastorais nas igrejas, porque é sempre criando algo, né? Algo da mulher marginalizada, né? A pastoral, por exemplo, do LGBT+, né? São grupos que vai surgindo, dos negros, dos imigrantes, que vai surgindo, e ele vai ocupando aquele espaço dentro da própria igreja, né? E esses jovens são é um caminho para ajudar essas pessoas dentro da sua paróquia, né? Lá tu mora lá, na igreja católica que tu frequentou, tem esses grupos de jovens? Tem, Uhum. mas não dessa mesma forma que você está falando. Esses grupos de jovem que tem lá na Igreja Católica, que eu cheguei a frequentar, como eu já expliquei antes, só recapitulando. Você faz a escolinha lá, aí a primeira Eucaristia, a comunhão e a crisma. Aí, depois que pode ser que você já está formado lá dentro, você consegue entrar para diversos grupos. Mas não grupos desse jeito, são grupos que voltam para o cuidado dentro da igreja. O povo que organiza a igreja, o povo que cuida da divulgação dos vídeos, de quando vai ter culto, se vai ter algum culto que vai ser especializado, tipo um culto que fale sobre cansaço ou coisas do tipo. Mas em questão de visibilizar operários, pessoas LGBTs, pessoas negras, é, não, 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 exato. dessa forma não. Uhum, exatamente, né? Porque é uma questão interessante que, por exemplo, o Shalom, né? Eu me lembro que em 1978, né? Eu fui convidado por um professor para ir lá para a igreja de São Judas Tadeu, lá no bairro do Olavo Oliveira, Olavo Bilac, né? E lá foi um projeto da fundação do Shalom, né? Que era a paz, né? Então começou lá o Shalom, né? Fundou lá na igreja de São Judas Tadeu, no Olavo Bilac, né? Começou lá, né? Depois foi surgindo outros movimentos que foram
vendo, né, foram crescendo, 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 né? E tudo começou de um grupo de pessoas, né, dentro da própria igreja, né? Entendeu? Uhum. E foi desenvolvendo, né? Quer dizer, tudo tem uma origem no começo, né? E vão Sim, evoluindo. sim. Exato, entendeu? Agora, que esses movimentos teve importância, teve, né? Naquela época não existia internet, não existia globalização. O jovem não tinha opção, ele ia para a igreja, ele ia para o grupo de jovens, ele ia aprender, né? Ele não ia só para missa, ele ia aprender, desenvolver com a comunidade, através É, de encontros, né? assim, principalmente jovens que moram em regiões periféricas, né? Exato, entendeu? Quando não tem muita oportunidade na onde mora, eu acho que a igreja em si, o templo sagrado em si, é um grande rumo de oportunidades, né? Exato. Porque tem tanto a parte do povo da música, que toca instrumentos, ou até mesmo que canta, tem, como o senhor falou que o senhor fez da comunicação, hoje em dia também tem como eu falei, o povo da mídia, Hum, que mexe com as redes sociais, que é. tira foto, que grava os vídeos, que tem uma forma de comunicação melhor dentro da igreja para fazer divulgação. Então, é uma forma que o jovem ele acha de poder escapar daquele seu cotidiano, Isso, de, esca- exatamente. de escapar do É, seu cotidiano concordo com e você, de né? escapar do seu cotidiano e estar integrado dentro de alguma coisa. Pronto. Bom, naquela época, todo jovem eh, tinha que participar do grupo de jovem, né? Ou participar do grupo de jovem, ou dedicava a estudar, entendeu? Com o objetivo de fazer o vestibular, que naquela época só tinha o Unifor, né? O S e a UFC, não tinha outra, né? Objetivo. Então, todo jovem tinha o objetivo de estar ali, né? Dentro dos grupos de jovens da sua paróquia, né? E hoje os jovens estão soltos, não tem o que fazer, né? Estão abandonados, estão soltos, não frequentam mais a paróquia, os grupos de jovens são muito pequenos e são muito restritos, aí fica solto, né? Se aproveita para ser captado pelas facções, usando drogas, ser avião, né? Porque não tem o que fazer, né? Há uma carência muito grande nas escolas. Com a implantação dessas escolas, né? Tempo integral, ainda o jovem ainda fica ali o dia preso ali estudando, né? Uma opção que eles têm, né, da combater a ociosidade, né? Mas muito jovem que eu conheço nas comunidades, dentro das comunidades, fica solto, não vão para a escola, a mãe trabalha, o pai trabalha, fica em casa solto. Aí tem caminho, divergência para esses caminhos negativos, né? Uhum. Antigamente, se eu não me engano, teve um projeto que foi do Paulo Coelho e do pedagogo Paulo Freire, Uhum. que é um projeto voltado para educação, né? Que são CIESPs. Você já ouviu falar dos CIESPs? Já, já. Que eram escolas profissionalizantes, Uhum. só que eles condiziam com a realidade daquele indivíduo. Por E lá no exemplo, Rio de Janeiro foi criado os uhum, brisolões, né? uhum. Por exemplo, uma criança que sua mãe era diarista, passava o dia fora e não tinha nem como pagar alguém para cuidar da criança, ela era posta dentro daquele CIESP, onde ela recebia educação e recebia a sua alimentação Pronto. e Isso era o início, né? O precursor das escolas de tempo integral, foram uhum, os CIES, né? E deu certo no Rio. e deu Depois, certo. quando o Brizola perdeu a eleição, o outro governador acabou, Foi. entendeu? Mas foi um grande projeto que Foi, tirou vários jovens da rua e da criminalidade. exato, entendeu? Agora, soluções existem, né? Mas tem aquela questão, né? O outro fez, o outro destrói, acaba. Não, vamos destruir, acabar com o que o outro fez, porque vai ser a minha marca agora. E às vezes destrói algo que estava dando certo, né? Uhum. Exato, você me tocou num assunto interessante, né? É como, por exemplo, essas escolas militares. As Tem cívicos gente que é militares. contra, outros é a favor, né? Uns é contra, por exemplo, eu conheço mães que não quer que é contra as escolas tempo integral, porque o filho sai de manhã, só chega de tarde. E aí, né? Não é porque meu filho sai de manhã. Poxa, ninguém consegue entender as pessoas, né? Se há algo em benefício, não, não gosto, não quero, entendeu? E às vezes também tem uma desmotivação do próprio aluno, Uhum. que passa o dia todo na escola, chega um momento em que, É um estresse, né? como é tudo aquela monotonia, aquele mesmo ritmo,
você chega a ter um cansaço, Pronto. você fala, eu não quero assistir essa aula, não tô afim, eu Nossa vou dormir essa psicóloga aula. ali sabe disso, né? É preciso incentivar, trazer coisas novas, né, para que o aluno possa se motivar, entendeu? Por exemplo, quando eu era agente pastoral, a missa que eu assistia, né? Até hoje é a mesma palavra, o mesmo texto, não muda nada, né? Aquilo lá, entendeu? Então é preciso que nas escolas tempo integral o aluno esteja consciente, esteja algo novo que possa prender o aluno ali. Puxa, amanhã eu venho, amanhã vai ser bom, né? Se eu não me engano, teve uma escola aqui no Ceará que ela teve diversos tipos de projeto. Durante o horário do intervalo, os alunos tinham Pronto. Na, oficina de na forró, escola que eu ensinei, que eu fui professor lá no José Bezerra de Menezes, sim. nós tínhamos a rádio comunitária, que era uma Uhum. rádio FM comunitária. Tinha a TV comunitária, que era TV estudantil, que os alunos produziam programas Sim, lá. sim. Eu ajudei a coordenar um programa lá de rádio escola, né, entendeu? Depois o Colégio Militar da Antônio Bezerra entrou no ar uma rádio, né, rádio FM Marechal Rondon, que eles faziam programas excelentes, de qualidade, com educação, um negócio muito interessante, né? Depois tirar do ar, né? Eu falo mesmo até da minha própria escola, né? Que ela tem esse tipo de oportunidade. Porque, assim, o conselho estudantil, o Grêmio estudantil lá da escola, ele sempre busca trazer diversas atividades para os alunos ficarem mais motivados, para continuarem indo para a escola, não ter aquela baixa de frequência e uma boa aprovação até o final do Exato, ano. exato. Estamos apresentando o programa Lamparina da História, 8 anos no ar, apresentado a partir das 14 horas. Você, amigo ouvinte, pode assistir esse programa e todos os outros reprises do programa acessando o YouTube, programa Lamparina da História. Você vai assistir nossos programas. É um prazer muito grande ter vocês com a gente. Eu quero agradecer aqui aos ouvintes cadeira cativa do programa. É o meu amigo Valdir, Regina, lá na Avenida Beira-Mar, no Yacht Clube. Quem está mandando um abraço é a Patrícia Rios, ao Márcio no estacionamento da Avenida Bezerra de Menezes, ao Alexandre Rios em Goiás, Goiânia, né? Goiânia. Itapuranga, meu amigo Alexandre Rios, em Itapuranga. Alexandre, quando você vier aqui em Fortaleza, tem que você vir aqui para o programa, viu? Quero agradecer a audiência da minha amiga Magda Pontes, seu irmão João, a você muito obrigado pela audiência. Professor Jailson, parceiro, né? A Marina Silva, professor Cosmo, o professor e poeta Augusto, lá no Tony Bezerra, o Walter, na lanchonete da Martineto. Um abraço na dona Tereza e Silvana, todos lá no bairro de Antônio Bezerra. E mandar um abraço para a Maria Célia, lá em Maracanã, o Rosimar do Vale Lira, no Altra Nunes, Fátima no Conjunto Nova Assunção e Dona Suzy Messejana. Agradecimento especial à minha mãe, Dona Helena, 99 anos. A Dona Deusinha, sempre na audiência do programa Lamparina da História. O vereador Chico do Caldo, na cidade de Campo Alegre, em Alagoas. A vocês, muito obrigado pela audiência. Ezequiel, é, como é como é você assim vê, por exemplo, esse hoje, entendeu? Esse interesse dos jovens hoje, entendeu? Tu acha que essa tecnologia, a, a globalização, né, o conhecimento que o jovem tem hoje, né? Você tem na minha época não tinha, você tinha que ter aquela coleção Barça, enorme de Aqueles livros, né? cadernos vermelhos, né? Era aquela imensa de livros, né? Uhum, E hoje você tem tudo na mão. sim. Barça tem o mundo. Se eu quiser visitar o Museu do Vaticano, tá lá. Qualquer canto que eu possa. Ontem eu entrei num site e visitei o cemitério dos heróis da França, né? Então lá você dá uma volta 360 graus, todo o conhecimento, tudo você quer estar na mão. E a grande parte dos jovens não se interessa, né? Não se interessa por isso, entendeu? Como é que você vê, como é que você analisa o conhecimento que na minha época era difícil e todo mundo buscava. Ir para a biblioteca fazer pesquisa, ler livro, era um sofrimento, né? Uhum. E hoje, com tudo na mão, não há interesse do jovem em pesquisar, em Sim, aprender. sim, sim, sim. Eu acho que a gente pode fazer uma análise crítica,
tanto em questão da sociedade, tanto em questão do próprio ser humano, em vivência, em contato com isso, né? Porque a gente sabe que a nossa sociedade ela é totalmente desigual, que nem tudo na nossa sociedade é distribuído e todo mundo tem acesso de forma igualitária. Claro que tem gente que já nasce com tudo na mão, mas tem a preguiça. É aquela famosa frase de Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Uhum. Então, assim, chega, chega a ser de um modo em que você tem tudo na mão, você pode fazer de tudo, tem dinheiro, tem acesso às melhores universidades, mas você acaba negando isso para si mesmo. Você acaba tendo um desinteresse enorme. Mas também tem determinados tipos de pessoas que não têm esse acesso, que vão atrás hoje em dia, mas de uma forma muito mais precarizada. Assim, eu conheço colegas que em casa não têm acesso à internet, mas pegam do vizinho, baixam um livro através de um site para poder ler depois, ou até mesmo estuda. Antigamente tinha as famosas lan houses Exato. que você pagava determinada quantia Uhum. para poder usar o computador, fazer Exato. pesquisa, jogar. Hum. Mas hoje em dia, se a gente for fazer uma comparação, uma dualidade nisso, tem pessoas que já nascem com tudo na mão, mas que não têm essa cativa de ir atrás, de querer saber, de poder ter esse conhecimento, de poder ir atrás desse conhecimento. Mas também tem pessoas que nasceram, não tiveram esse conhecimento foi negado para si, mas vão atrás e dão um jeito. Assim, eu acho que se for pra falar do jovem em questão disso, de buscar esse conhecimento, acho que a gente não pode generalizar. Dizer que todo jovem ele é preguiçoso e ele só não vai atrás porque quer, porque não quer. Tem jovem que é. Tem jovem que não quer ir atrás, tem jovem que tá no terceiro ano do ensino médio, não sabe o que vai fazer da vida, se vai fazer uma faculdade, se vai fazer um concurso público, não sabe o que vai fazer da vida, mas tem jovem que desde que está no sexto ano, desde quando era pequeno, já sabe o que vai fazer da vida e planeja tudo isso. Já deixa tudo enraizado, já se baseia em tudo que vai fazer da vida. Isso também vem em questão do indivíduo mesmo na sociedade. Às vezes, uma pessoa de. eh, como é que eu posso dizer? De um lugar mais humilde, de forma mais represada pela sociedade, tem a falta daquele acesso, não consegue ter um acesso melhor a determinado tipo de assunto. Eu acho que se for para falar disso em questão do jovem, tem jovem que não quer e tem jovem que quer e vai atrás. Exato, né. Porque o querer é poder, né. Querer é poder, você tem como conseguir, né, mas às vezes a falta de interesse, às vezes, por exemplo, a questão da preguiça, vamos dizer, a preguiça, né, o comodismo, né, cria raízes e você se acomoda, né, você não vai buscar: "Para que eu vou me interessar disso? Para que eu vou querer saber disso?", né. Eu me lembro que numa aula, um aluno perguntou: "Professor", era até de filosofia, "por que eu vou saber quem foi esses cara? Interessa, já morreram há milhões de anos, né", entendeu. Como assim vinha falando, né. O professor, ele tem uma metodologia de trabalhar, trazer os personagens do passado para o presente, né, Uhum. para que os alunos possam entender, não quem foi, sim a importância que eles têm hoje no mundo atual, né, entendeu. Aristóteles, Platão, esses caras tiveram importância muito grande hoje, né. Agora o professor tem que transformar isso dentro da realidade atual, né. É, dentro do contexto do aluno, né? Exato, né. Uhum. Agora chegou a hora da nossa reflexão e atualidades do Lamparina da História. Amigos ouvintes, uma comunidade viva nasce quando cada pessoa se torna luz para o outro, ou seja, uma comunidade, um grupo de pessoas, ela só existe quando cada um torna-se uma luz para iluminar o outro. As comunidades eclesiais de base continuam acendendo lamparinas de esperança, fé e compromisso social, mantendo vivo a mensagem do Evangelho. As comunidades eclesiais de base podem ter mudado com o tempo,
e mudou, né? Mas continua carregando a missão de ser uma pequena lamparina, uma luz acesa no coração do povo, iluminando os caminhos da fé, esperança e compromisso com a vida, né? Lembramos, amigo ouvinte, que as comunidades eclesiais de base são sementes do evangelho plantadas no coração do povo, ou seja, sem a fé não existe esperança. E a fé é a busca da verdade, e a verdade é a busca da fé, né? Você não consegue viver hoje sem fé, sem acreditar em alguma coisa, né? Acreditar sempre que o amanhã vai ser melhor do que hoje, às vezes é pior, mas vamos acreditar que as mudanças vão acontecer. No mês que vem tudo vai ser melhor. No ano que vem tudo vai ser melhor, né? Como aquela propaganda, o ano que vem eu vou aprender inglês, né? Eu vou estudar, vou fazer vestibular, eu vou passar no Enem, mas cadê a vontade do jovem para mudar, né? Ezequiel, alguma reflexão? Hum, eu acho que em questão do jovem ele buscar, né, essa oportunidade, Uhum. porque assim, eu falo por mim, né? Eh, Onde eu moro não é uma região muito rica, não é, é claro, eu tenho acesso à energia, tenho acesso à água e tenho acesso a um saneamento de qualidade. Não é um dos melhores, mas é o acesso a saneamento. Mas assim, eu acho que o jovem em si, ele tem que saber administrar a vida dele. Porque, claro, não é só porque você quer passar no vestibular, que você tem os seus objetivos, que você vai esquecer da sua vida social. É aquele negócio, a vida privada e a vida profissional. Você tem que saber regrar muito bem. Então, assim, você que tem a oportunidade, tem os acessos, a família apoia, vá atrás, corra atrás, vá fazer uma faculdade, vá fazer um concurso público, alguma coisa em que você goste e que você consiga se priorizar e se estatizar lá dentro. Porque, assim, como o senhor já disse, né, uma vez, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Exato, entendeu? O conhecimento é algo que ninguém tira da Exato, gente, e se a gente tem, ninguém tira. exato. É uma questão simples, né? Uhum, As respostas, as soluções são simples. A leitura, sim, né? Você é uma pessoa que lê muito, sou testemunha disso. E as pessoas que lê, ela tem a oportunidade de aprender mais, né? A leitura, o conhecimento abre todas as portas. Agora, se você não lê, você não se interessa, não é porque o aluno entra na Unifor, por exemplo, eu estou na Unifor e não vai estudar, não é lá que ele vai se transformar no gênio, né? exato. Todos os gênios têm que estudar e têm que buscar. Meus amigos ouvintes, é hora de apagar a lamparina. Apagar a lamparina da história. Não apague a lamparina da história, pois tua chama ilumina a memória. Nele vive os passos de quem veio antes, os sonhos dos humildes e os feitos dos gigantes. Quando a luz da história se apaga, o passado silencia e a lembrança se embriaga. Perdemos as raízes, esquecemos o caminho e o povo segue à noite caminhando sozinho. A lamparina é pequena, mas sua luz é profunda. Atravessa o tempo e o mundo e a esperança fecunda. Ela nos ensina quem somos e de onde vivemos e dá sentido ao futuro que juntos construímos. Por isso, guardamos sua chama com carinho, com quem protege um precioso ninho. Pois apagar a lamparina da história é deixar morrer a memória, e um povo sem memória perde também sua própria história. Vamos apagar a lamparina da história. E assim chegamos ao final de uma viagem pelo caminho da história, entre fatos, personagens e acontecimentos que atravessaram os séculos. Aprendemos que o passado continua vivo em cada detalhe do nosso presente. Chegamos ao fim do programa Lamparina da História, que a luz e a fé
da esperança continue iluminando nossa comunidade. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição do programa. Espero você no próximo programa com uma nova história, curiosidade e grandes momentos que marcaram a humanidade. Sua despedida final, Ezequiel. Eu fico muito agradecido pelo o segundo convite. Espero vir mais vezes, né, para o programa, para ter debates mais críticos assim. E que cada um possa ver esse programa e chegar a refletir de coisas que já vinham passando na mente e você fala, ó, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. Exato, Nunca é tarde para você ir exato. atrás. Como você só vem uma vez por ano aqui, as suas férias, né? Estão até Aham. dezembro, né? Mas aí você é universitário, né, É, próximo ano, então. pronto, entendeu? Você vai conseguir. Eu sou Valentim Santos e fico por aqui. Uma ótima noite, um grande abraço e até o próximo capítulo da nossa história. Obrigado pela audiência, obrigado, professor Enilton, por abrir espaço para o nosso programa Lamparina História. Um abraço, fique com Deus e até mais.